E aí pessoal, tudo tranquilo? Vamos então para mais uma videoaula nossa. Essa videoaula dessa semana é a correção daqueles exercícios que eu mandei para vocês sobre atomística. Espero que todos tenham feito, né? E agora só confirme ou de repente uma que outra dúvida que ficou que vocês resolvam, ok? Vamos lá, se cuidem e não se entreguem aí, gurizada. Ok, então pessoal, vamos à solução dos exercícios de atomística enviado na última aula para vocês em PDF pelo grupo do WhatsApp, ok? Vamos ao exercício 1 então. X é isótopo do cálcio, né, cuja massa é 41, número de prótons é 20, e isótopo do potássio, cuja massa é 41 e número de prótons 19. Portanto, seu número de massa é igual a... Então aqui nós vamos ter que fazer o seguinte raciocínio, né? Como é isótopo do cálcio, o isótopo tem o mesmo número atômico, então o número de prótons, o número atômico de X vai ser 20, certo? E como o isótopo é aquele que tem o mesmo número de nêutrons, né? Nós temos que calcular esse número de nêutrons a partir das informações que a gente tem no potássio, né? Então, como eu vou fazer isso? Simplesmente para ter o número de nêutrons, né? Descontando a massa do número atômico, certo? O número da massa e o número atômico. Então, o número de nêutrons vai ser 41 menos 19 igual a 22. Então, para mim calcular a massa do X, eu vou ter que somar, então, o número de prótons com o número de nêutrons que ele apresenta, né? 20 mais 22 dá 42. Então, a massa do X é 42. Representativamente, a gente vai colocar o X, massa 42, 20, o número atômico, ok? Número 2. Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico com diferentes números de massa. O magnésio possui isótopos de número de massa iguais a 24, 25 e 26. Os isótopos de magnésio possuem número de nêutrons, respectivamente, iguais a... E aqui as alternativas. Havíamos combinado que, mesmo sendo de alternativas, que era interessante aparecer o cálculo, né? Primeira coisa, então, a gente vai colocar aqui os isótopos do magnésio, são três, né? Que tem no mesmo número atômico, né, o mesmo número de prótons, que é 12, 12, 12, e diferente número de massa, que foi informado aqui em cima no problema, 24, 25 e 26, certo? Agora, como a gente já fez anteriormente, a gente vai calcular o número de nêutrons descontando a massa do número de prótons, né? 24 menos 12, 12, 25 menos 12, 13, 26 menos 12, 14. Agora é só seguir a sequência 12, 13 e 14, que é a letra C, que seria a resposta correta do nosso exercício 2, certo? O número 3. São definidas quatro espécies de átomos neutros em termos de partículas nucleares. O átomo 1 possui 18 prótons, 21 nêutrons. Átomo 2, 19 prótons, 20 nêutrons. O átomo 3, 20 prótons e 19 nêutrons. E o 4, 20 prótons e 20 nêutrons. E aqui nós temos as alternativas. Para saber qual é a correta, né? Nós temos que partir do seguinte raciocínio. Eu vou ter que calcular o número de prótons, nêutrons e a massa de cada um dos átomos. Então, aqui já está informando 18, 21, como a massa é a soma dos dois, né? 18 mais 21, 39. Aqui no átomo 2, mesmo raciocínio, 19 prótons, 20 nêutrons, 39. Aqui no átomo 3, 20 prótons, 19 nêutrons, 39 também, né? E o átomo 4, 20 prótons e 20 nêutrons, 40 a sua massa. Agora vamos às alternativas aqui, né? Obviamente, se estiver fazendo um vestibular, um Enem, vocês já vão procurar aí na alternativa que encaixa direto aqui. Mas como aqui a ideia é fazer a parte didática, nós vamos raciocinar uma por uma. Os átomos 3 e 4 são isóbaros. 3 e 4. O que é um átomo isóbaro? Mesma massa. Esses aqui têm massas diferentes, não são, né? Os átomos 2 e 3 são isoeletrônicos. Não estamos falando em nenhum momento aqui em cedência ou recebendo átomos, né? Então não tem como saber isso. E os átomos 2 e 4 são isótopos. O que é o isótopo? Mesmo número atômico. 2 e 4 tem o mesmo atômico? Não, né? É 19, outro é 20, então não é essa a alternativa. Os átomos 1 e 2 pertencem ao mesmo período da classificação periódica. Não há informações suficientes aqui, mesmo que a gente já estivesse trabalhando com tabela periódica, que não estamos, né? Então é impossível de saber essa.
E a letra E, né, os átomos 2 e 3 tem o mesmo número de massa, 2 e 3. Obviamente, então, essa aqui é a alternativa correta, como eu disse antes, né? Vocês iriam direto aqui do raciocínio lógico observando aqui, tá? Vamos ao número 4, então. D, o número de prótons, nêutrons e elétrons representados por o bário, né? Então, a gente vai fazer a representação dele aqui. O número da massa não foi pedido, mas a gente vai precisar, né? Aqui 138. O número de prótons, está aqui claro, 56. O número de nêutrons, eu vou ter que descontar a massa dos prótons, né? Fica 82, certo? E agora o número de elétrons, ó. Esse 2 mais significa que ele cedeu duas cargas negativas, que ele ficou duas vezes mais positivo. Se ele cedeu, eu vou ter que descontar. Se ele fosse um átomo neutro, teria também 56 elétrons, mas acontece que ele cedeu 2, então vai ficar com 54 elétrons, certo? Número 5. Dentre as espécies químicas aqui, tem o átomo B comparando entre si e o átomo C comparado entre si, né? Os que apresentam átomos cujos núcleos possuem 6 nêutrons. Aqui nem há necessidade de entrar em detalhes em cálculo, né? Porque a gente pode fazer até de cabeça aqui. Para calcular o número de nêutrons, eu desconto a massa sempre do próton. 9 menos 5, 4. Não é 6, então está fora. 10 menos 5, 5. Mesma coisa. 11 menos 5, 6. Esse está dentro do nosso raciocínio aqui, né? No átomo C aqui, 10 menos 6, 4. Não é. 12 menos 6, 6. Esse é. 14 menos 6, 8 também não é, né? Então ficou a sequência B11C12. B11C12 está aqui. Essa é a nossa letra correta, que é a letra B. E o número 6, né, dos átomos representados abaixo, coloque os valores em cada letra, né? N equivale a nêutrons, P ou Z prótons, a massa atômica e E elétron. Aqui o exemplo que eu coloquei, né? Que tu vai colocar aqui a massa 16, o número de prótons 8, né? Para mim calcular o número de nêutrons, 16 menos 8, vai ficar 8. E como é um átomo estabilizado, o mesmo número de prótons, então o elétron é 8 também. Vamos à letra A, então, cromo, né? Nós temos aqui a massa 52, número de prótons, o Z, né? Número atômico 24. Para saber o número de nêutrons, desconto a massa do número de prótons, fica 28, certo? E o número de elétrons, como ele é estabilizado, é o mesmo número de prótons, então é 24. Na letra B, né? Eu tenho a massa que é 32, eu tenho o número de prótons que é 16. Para saber o nêutron, desconto a massa do próton, fica 16. E aqui o detalhe do elétron, né? Se ele tivesse estabilizado, teria 16 elétrons, mesmo número de prótons. Acontece que tem 2 mais, 2 menos, quer dizer, ele recebeu duas cargas negativas. Então tem que somar, vai ficar 18. Letra C, o lítio, né? Eu tenho massa 6, eu tenho prótons 3, o número de nêutrons 6 menos 3, 3, e os elétrons, se tivesse estabilizado 3, acontece que ele ficou uma vez mais positivo, ele cedeu um elétron então, né? Então ele perdeu uma carga negativa, ficou mais positivo. Desconto aqui do 1 fica 2. A letra D, o mercúrio, né? Eu tenho aqui a massa eu só consigo calcular tendo a informação, né, do próton e do nêutron. Por isso que eu já coloquei aqui o número de nêutrons, que é 120. Para calcular a massa, então soma 120 com 80, vai dar 200. O número de prótons está ali, que é 80, o nêutron já tinha informado antes, né? O número de elétrons, como ele está estabilizado, 80 também, certo? E a letra E, a massa 137. O número atômico, para mim saber, eu preciso de mais informações, está aqui o ponto de interrogação, por isso que eu já informei o número de elétrons. Como ele está estabilizado, o número de elétrons é igual ao número de prótons, que é 56, certo? E o número de nêutrons der desconto, 137, 56, dá 81. Ok, pessoal? Por hoje era isso, então. Ficamos aguardando então a próxima semana. Espero que todos tenham corrigido e pelo menos acertado a maioria dos exercícios. Valeu, muito obrigado.